nos próximos minutos. De repente faz um barulho no céu, uma turbina suave. Aí a gente tava olhando, tinha um brilho andando na mata, tipo assim, e era quase o tamanho de uma lua. E tava muito alto. Esse episódio contém relatos baseados em fatos reais. Conteúdo perturbador será mencionado. Salve, salve, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Como é que tá o coração? Como é que tá o bolso? Como é que tá a saúde? Todo mundo bem? Aqui quem tá falando é o Vini. E aqui é o Lucas. E aí, meu querido, como você tá? Eu tô bem, cara. Tava com saudade de gravar, que a gente fez o especial de Halloween e a gente ficou uma semana sem gravar, né? A gente pulou. Foi um dia bem turbulento aquele dia. Nossa, demorou o dia inteiro pra gravar, Nossa, né, foi. cara? Mais criar o roteiro, mais editar, foi mó trampo, foi muito legal. Foi bem divertido. Trocar de figurino também. Nossa, mano, como a gente trouxe roupa, velho. É, então. Eu vou te falar, ainda bem que a gente filmou tudo direitinho, porque na hora de montar, foi só encaixar, cara. Não precisei editar muita coisa. É, então. Ter o roteiro ajuda muito. Nossa, é por isso que os caras têm. Por isso que os caras têm páginas e páginas descrevendo as coisas de como faz, né? Muito. Porque facilita muito. Narração, pra né? separar os vídeos, assim. Nossa, foi muito ótimo ter um roteiro. É isso aí, vamos pro nosso relato? Quer falar alguma coisa? Esse relato eu consegui infiltrando nos grupos de Facebook da cidade, né, de São Tomé. Tentei fazer isso em Noronha, não consegui. Tá. Me infiltrar nos grupos, eles me expulsaram do grupo de Noronha. E daí o de São Tomé eles me deixaram lá, eu fiquei de espião no grupo da cidade. Daí eu postei um post falando... Alguém tem algum relato paranormal que aconteceu com você mesmo na cidade? Daí ela escreveu o comentário, daí eu conversei com ela, mandei mensagem. E daí ela aceitou mandar o relato pra gente, é bem legal. Eu escutei, é bem legal. Então, vamos pra ele. Uau. Bom dia, Lucas. O ocorrido, né, do avistamento ocorreu, eu não tenho a data exata, mas foi entre 1999 a 2000. Neste dia, eu passei o dia com meu irmão, minha cunhada, minha filha, na época, tinha uns 3, 4 anos. E no final da tarde, nós viemos para a cidade, né, aqui em São Tomé das Letras, e... fomos ver o pôr do sol na pirâmide. Nisso nós encontramos 2 amigos, né, 2 conhecidos na época, e subimos no telhado da pirâmide e ficamos sentados de frente para o vale e de costa para a cidade, né? Nisso, no meio da conversa, na hora do pôr do sol, um dos rapazes conhecidos nosso, ele era meio estudioso de ufologia, né, e estava mostrando lá embaixo no vale, né, do lado oeste, assim, na mata, olhava, você tá vendo um brilho andando na mata? Aí a gente tava olhando, tinha um brilho andando na mata, tipo essas estrelinhas que a gente coloca no teto e brilha no escuro, né? Tinha acabado de ser o pôr do sol, né? Tava assim, no momento do pôr do sol. Então a gente olhava lá embaixo, realmente tinha um ponto meio que brilhante, meio translúcido, desses que brilham no escuro, caminhando na mata. E ele falava assim, aquilo lá, sabe o que é? São animais dos extraterrestres, que os extraterrestres traz aqui para caçar aqui na mata. E a gente ficou impressionado com aquilo, olhando aquilo. De repente faz um barulho no céu, uma turbina suave. E na época não era muito rota de avião aqui em cima, a gente não via passar tanto avião aqui. E nós olhamos para o céu, estava passando uma esfera perfeita, muito grande, prateada como um espelho, e era quase o tamanho de uma lua. E estava muito alto, e mesmo assim era muito grande. E como tinha acabado de ser o pôr do sol, né, tava já um meio lusco-fusco, só que como a coisa estava tão alta, né, o objeto estava tão alto,
E lá de cima eu acredito que ainda refletia a luz do sol do horizonte, né? Pra gente, a gente não estava vendo mais a luz do sol, mas lá de cima brilhava, refletia, né? Naquele metal, eu acredito que era um metal, né? E era uma esfera igual uma bolinha de rolimã perfeita, prateada, só que era bem grande, do tamanho de uma lua. Aquilo veio, nós estávamos sentados em cima do telhado da pirâmide, a gente estava de costa para a cidade, de frente para o vale. Então, assim, o oeste, né? Estava onde o sol se põe, estava à nossa direita. O objeto veio em nossa frente, vindo do sul, né, sentido sul, para o norte. Parou praticamente em cima da gente, muito alto. Deu uma balançada de um lado para o outro. E foi seguindo em direção a oeste e subindo, subindo, subindo até desaparecer. Nisso ninguém falou mais nada, ficou todo mundo atônito. Até hoje a gente não consegue muito dialogar sobre isso, porque foi uma coisa muito diferente na vida de todos nós. Assim, não teve muita coisa, assim, mas foi em questão de 1 minuto isso ocorrido, né? O rapaz falando lá do animal de bicho de estimação de ET andando lá embaixo na montanha. De repente a nave já estava no céu, o objeto no caso já estava no céu, e isso ocorreu, acredito, em questão de 1 minuto. Eu nunca mais vi nada parecido, né? Moro na montanha, vejo muita luz, muita coisa, mas exatamente uma coisa, um objeto não identificado, objeto mesmo, foi a única vez. Luz, a gente vê uma luz aqui, outra ali, né? Com o decorrer dos anos, a gente vê tanto drone, né? Hoje em dia, tanto satélite, né? Não dá para afirmar, né? Mas nessa época que nós fizemos esse avistamento, foi com certeza a coisa mais diferente, absurda, não tem nem como classificar, foi fenomenal pra gente. E foi isso, tá bom? Um grande abraço. Nossa, a gente ficou hipnotizado escutando, né? Eu falei pra ela conta bem a história, ela tem uma fluência boa de contar a história. Muito... Como é que é? Envolvente, né, meu? Envolvente. A história é muito boa, cara. Nossa, todos os relatos legal. de ET são os meus favoritos, né? Eu gosto muito. Eu gostei que ela falou dos bichinhos, né, de estimação do ET. Me lembrou aquela coisa do chupacabra, né, a estranha colheita do Carlos Alberto de Machado, saca? Que ele sempre fala isso, que eles largam os bichinhos aqui, daí eles pegam, é como se fosse um robô biológico que vem pegar pedaços. Parece que a gente é uma creche de doguinho, né? Eles deixam o doguinho na terra, deixa ele solto, né? Tipo, vai caçar. E daí pega. Mas é pra pegar umas amostras daqui, né? Pra levar pra lá. Então, com essa teoria do Carlos Alberto de Machado, saca, cara? Então, não sei, talvez seja isso. Talvez ele tenha falando disso, assim, dos bichinhos que vêm caçar. Dizem que o pé grande, né? É uma pegada assim também, que é um ser que é deles, mas não é eles, saca? Então não sei. Ele não também sei vem pra ficar na creche. Então. Exatamente, é a creche dos bichinhos, cara. Nossa, cara, eu sei que depois que a gente fez o episódio passado, eu pesquisei algumas fotos, ela descrevendo o cenário lá em cima da pirâmide, deu pra imaginar certinho o que ela tava falando. De São Tomé, né? Deu pra visualizar a esfera e o bicho ser fluorescente, achei bem legal também. Interessante, Nunca tinha ouvido cara? isso dos bichos serem fluorescentes, brilharem no escuro. Tem uns... Primeira vez. Tem tipo vagalume, tem olho de gato, né, que brilha no escuro. Tem algumas materiais biológicos que refletem bem, assim, mas eles não têm luz própria, né? Eu não sei se o vagalume emite luz própria. Eles são bioluminescentes, sim. Tem umas águas vivas, né, uns sei lá, do mar. Tem aquele plâncton na Austrália, né? Que brilha o mar inteiro. Que faz o mar ficar igual o Avatar, assim. Então... Não é... Ou pode ser algum tipo de tecnologia também, né? Dizer que é uma luz... Não diria elétrica, mas algum tipo de tecnologia que faz brilhar.
Não sei. Achei curioso. Eu gostei que também a cor, essa coisa prateada, assim, tem a ver com o relato que eu vou trazer mais tarde aí também. Tá. Que ele bate exatamente a descrição, assim, da nave, né? Hoje a gente volta pra São Tomé, né? Pra ver ETs agora é só a parte de ET de São Tomé. Essa foi só um teaser pra abrir o episódio. Nossa, total. Então, o outro episódio foi bem legal também. Ficou legal, cara. É muita coisa lá. Agora eu tô começando a achar coisa de lobisomem de lá também. Infinito. Vamos. Eu falei, é infinito o São Tomé. Você vai achando. Vamos fazer um especial de lobisomem? Eu achei, 7 mil, achei então. umas coisas legais de lobisomem pra trazer também. Vamos. Tem 7 mil habitantes só e infinitas histórias, cara. Não sei como cabe tanta história assim. Nossa, que e legal. não é só as pessoas que são de lá. Tem as pessoas que vão pra lá e presenciam, saca? Então, vontade de ir pra lá tomar um cafezinho assim. Nossa, dá vontade de morar lá. Ver a galera trocando uma ideia, ver o que eles contam. Vai ser bem legal. Total. Então, galera, quem quiser mandar relato pra gente, né? Manda o meu celular, que é 19992198987. Repita. 19992198987. Isso. Ou mandar pras nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Então, Isso. ou o nosso e-mail, né, cara? É verdade, as pessoas Esqueci usam do e-mail nosso também. Tem gente que usa e-mail também. sonaneva@gmail.com ou no Instagram @sonaneva, YouTube /sonaneva e TikTok alguma coisa só na neva. É só na neva também, a gente padronizou no começo porque a gente se achou inteligente no marketing, né? É lógico, muito bom né? nisso. A gente fez faculdade pra isso. Padronizar os nomes das redes sociais. É lógico, fica fácil de achar. E cara. aí, pessoal que tá no YouTube quiser dar um like, quiser comentar, dizer o que achou, quiser levantar a mão, onde que eu mando o relato com o que eu falo, manda lá no YouTube. Facinho. E se quiser compartilhar com um brother, um parça, fala, olha o Só na Neva, que legal, tal, troca uma ideia com ele, né? Isso, compartilha facinho, o vídeo tranquilo. com uma pessoa, tá ótimo, não precisa nem clicar no botão de compartilhar, só fala pra um brother. E quem tá no Spotify, 5 estrelinhas ajuda a gente a ficar famoso e um dia conhecer o Michael Bay. Isso aí. Tá tudo na descrição aí também, então facinho. Show, maravilha. Vamos lá, cara, vamos escutar a sua história maluca. Vamos pro aí. tema, então. Hoje eu vou começar com o caso da Dália Negra e ele teve muita repercussão, assim, de filme, Tem o American Horror Story, parece que tem um episódio sobre a Dália Negra. Você ouviu falar dele também no filme do Homem-Aranha? Eu só ouvi lá. Eu nunca tinha ouvido falar disso e eu não sei de nada, cara. Eu achei que era uma mulher, né? Então, tem um filme chamado Dália Azul, que saiu em 1946, eu acho. E por causa desse caso, deram o nome Dália Negra pra relacionar, assim, mais ou menos com o filme, porque os filmes na época de 40 eram aqueles filmes no ar de detetive em que a moça que era vítima, ela nunca Femme era... Fatale, né? Isso, todo esse... e ela não era necessariamente uma moça inocente, assim, ela tinha uma certa malícia. Sedução, uma certa... Isso. É a pegada Viúva Negra, né? É. Que surgiu esse padrão, né? De Femme Fatale, assim. Isso. E o caso da Dália Negra casava muito com esse filme. Tem um filme de 2006 também chamado Dália Negra, que não tem nada a ver com o episódio, mas é muito bom, eu recomendo. Por favor, assistem Dália Negra, é muito legal. Que legal. Cara, filmes de detetive são muito bons, assim, quando eles são bem feitos. Zodíaco é legal também. Todos são muito bons, cara. É meio essa pegada, só filmão. E a Dália Negra, ela começa em 1947, quando uma moça estava andando por uma praça em Los Angeles e ela avistou um corpo. E o corpo, no começo ela achou que era um manequim, porque ele tava bem pálido. Mas na verdade ele tava bastante mutilado, assim, e era uma moça. O nome dela era Elizabeth Short. Tadinha. Ela teve todo um passado ali, acho que ela tinha 4 irmãs, veio de outra cidade, o pai dela abandonou ela. Era uma história bastante problemática, assim. O corpo em decomposição humano, ele fica meio boneco, né, depois. Ele é meio sem vida demais. Ele é como se tivesse ido embora a alma já, né? Então, você vê aquelas pessoas que falam, eu fui no enterro da pessoa tal, e daí quando eu vi o corpo, não era a mesma pessoa. Ele tá todo já... É diferente, né, cara? Os traços são diferentes. Tem uns que são meio estranhos, meio parece que a pessoa tá lá. Então. Tem uns que a pessoa tá só dormindo, tem uns que não tem nada a ver. Mas no caso, teve um pouquinho a mais, assim, pra ela parecer um manequim, né? O corpo dela foi encontrado cortado no meio, aqui onde fica o tronco, a cintura. E ela tinha um negócio que as pessoas chamam de sorriso de Glasgow, que é quando corta aqui o canto do rosto pra parecer um sorriso. Tipo Joker, né? A cicatriz do Joker. Isso, exatamente.
E ela também tava com marca de cordas bem profundas na mão, nas mãos, nos pulsos, na perna. Tinha muita laceração, muita porrada. A causa oficial da morte foi traumatismo craniano e outros ferimentos, assim. Então ela apanhou bastante. Tem outras coisas também super pesadas que eu achei num site aqui, mas eu não quero trazer, assim. Acho que a gente não precisa saber disso tudo. Quem quiser vai atrás. Mas ela sofreu bastante, essa moça. E isso repercutiu muito rápido lá em Los Angeles. Logo veio a mídia, veio a polícia, muita gente mexeu com a cena do crime. Então foi um caso que foi muito atrapalhado pela mídia, muito complicado, muita coisa sensacionalista. Mas foi no meio desse rolê que o cara nomeou a Dália Negra. Deu um nome pro caso de Dália Negra. Um repórter nomeou. E isso bombou, assim. Ficou 2 meses seguidos as notícias todas com a notícia da Dália Negra na primeira página. A polícia recebia inúmeros telefonemas de gente assumindo que cometeu o crime. Gente dizendo que conhecia quem cometeu o crime. Mas ele inventou do ar esse nome, assim. Foi só uma questão de manchete, assim. De ele trouxe por causa do filme Dália Azul. Ah, que parecido. E aí, porque também era uma moça bonita, femme fatale e tudo aquilo mais. É uma flor, né? Isso. Ela é uma flor cheia de pétalas, assim, umas pétalas curtinhas. Ela parece quase um caleidoscópio. É bem hipnotizante. É tipo um girassol escuro. Isso. Mas imagina que ele não tem aquele meio marrom, e aí a borda do girassol ela vai sendo copiada, assim. São vários, como eu falo, tipo um olho de uma abelha. Você já viu um olho de uma abelha em zoom? Que é tipo vários recortados, assim, uns tipo vários aros de pétala, assim. Começa com pequenininho, vai crescendo, e ela é meio pontudinha, assim. É uma flor bem louca. E aí a mídia atrapalhou bastante o caso, e a polícia recebia cartas, gente assumindo o caso, né, falando... E eu fico, o que a pessoa tem na cabeça pra assumir que fez um negócio desse, né? Que ela vai ganhar se ela não for meio pneu das ideias, né? Entrar na hype, né? Questão de atenção, Los Às Angeles. Vezes trote, né? Não Todo mundo quer atenção em Los Angeles, né? Virar um ator famoso. E a polícia recebia algumas cartas naquela época com letra de jornal. Hoje em dia a gente tem o Word, né? A gente digita e imprime. Naquela época eles recortavam. Nossa, é o jeito de deixar anônimo o negócio. Muito, e é muito bizarro, porque como você é limitado por algumas palavras, a mensagem ela perde... Ela não é que ela perde o sentido, mas ela ganha um sentido um pouco mais... De colagem. Por ser muito direto ao assunto, ele fica tenebroso. Tipo assim, I have Dália's things. Olha, falando em inglês. Eu tenho as coisas da Dália comigo. Sei. Mas na próxima carta, sabe? Nunca é uma frase. É tipo a gente mandando mensagem no começo dos celulares, que você tinha que ficar apertando 3 vezes a tecla 1 pra virar a letra C. Lembra? Tipo você escolhia isso. a C. Daí ficava tão chato de fazer, porque você tem que só ser rápido, pulava. né? Cara, e as cartas? Tem tudo na internet, elas são muito... Elas têm essa fragmentação, assim, deixa bem bizarro. É bem bizarro. E... O caso foi assim, foi muito falado, a mídia ficou muito em cima, muita gente atrapalhou. Alguns jornalistas chegaram a ligar pra mãe da Dália Negra, da Elizabeth, e falar que ela tinha ganhado um concurso e que eles iam fazer um perfil dela no jornal pra saber mais coisas sobre a menina. Tá, calma aí, a Dália Negra é essa Elizabeth? A gente já sabe. A Elizabeth Short, isso. Não, a Dália Negra é a moça que morreu. A Elizabeth Short, que foi a que foi encontrada, o nome dela é Elizabeth, e chamaram ela de Dália Negra. Não é o assassino da Dália Negra. Eu achei que era um monstro, tipo a Viúva Negra. Eu achei que era isso. Não. A Dália Negra é a moça. Então eu confundi, tipo aquela coisa do Frankenstein, que a galera fala que o cientista chama Frankenstein. É igual o Frankenstein. Zelda, né? O pessoal acha que o menino quer o Zelda. É isso. Tinha certeza. Eu não sei de nada, cara, desse assunto. Cara, é muito legal. Tem livros e livros desse negócio. E é muito interessante porque surgiram muitas teorias. Na cena do crime, encontraram marcas pesadas de pegada chegando e mais leves indo. Então isso indica que alguém trouxe o corpo, ele estava pesado. Tava carregando, marcou o chão e depois ficou leve, porque ele largou o corpo. Isso, encontraram marcas de pneu indo embora e um saco de cimento todo sujo de sangue também, onde ela foi trazida. Chance de ser homem é uma bem grande, né, cara?
Geralmente é homem, né? Isso. Na verdade, eles tiveram... Olha isso. Eles receberam inúmeras pessoas que se voluntariaram e disseram que eram elas ou que conheciam. Eles descartaram 190 suspeitos. Nossa. 190. E tipo assim, você vai, confirma um álibi, vê se a pessoa tá mentindo. Mas fazer isso com 190 pessoas é muito tempo, meu. É muito tempo. Porque você não pode descartar por qualquer coisa. Você tem que ver, tá, qual que é o seu álibi? Ah, tava comprando leite. O cara vai lá no supermercado, vê se você tava lá, vai ver hoje, vai ver câmera, né? Mas na época vai falar com testemunha. Meu, dá um trabalho. Cada um deles precisa de um nível de detalhamento, né? De aprofundamento, que é muito grande, é muito tempo, né? Isso é o bom da mídia, né, cara? Quando bate na mídia esses casos, dá uma pressão, né, também nas autoridades. Eu não acho, mano. Eu não acho. Eu não vejo nada muito bom em chegar na mídia, além de alertar. Eu acho que quando começa a ficar sensacionalista, duas coisas acontecem. Isso muitos peritos criminais falam. O assassino sente que ele tem atenção, que ele tá conseguindo o que ele quer, então ele vai acabar fazendo de novo, porque a graça dele é matar, e ter porque atenção, ele tem né? essa necessidade, e ganhar das pessoas que estão indo atrás dele, né? Então, tipo, ele tá ganhando do policial, ele tá ganhando da mídia, da imprensa, da mãe. Então, isso da mídia eu acho muito ruim, assim. Essa parte sensacionalista, sabe? Por isso que quando a gente às vezes traz coisas muito pesadas aqui no podcast, eu prefiro não trazer. Eu acho que quem quiser vai atrás, vai pesquisar. Porque tipo, eu acho que a gente tem que ter um pouco de respeito, eu acho. Incentiva também aos próximos fazerem, né, cara? Pra ganhar a atenção que esses já ganharam. Então, até, por exemplo, aqueles séries de Netflix e coisas assim, pô. Você lembra o Dahmer, ano passado? Virou uma bomba, né? Todo mundo vestido de Dahmer no Halloween. Você vê, tipo, nossa, que absurdo, né? A própria família do Dahmer, né, ficou brava com o Netflix porque retratou ele de um jeito meio heróico, assim. E a família falou, meu, ele não era assim, ele era um assassino. Então, é muito estranho. Toda essa glorificação dos assassinos, dos serial killers é muito estranha, né? Tem que tomar cuidado, né, cara? Porque a dramatização quer mostrar algo que você consegue se relacionar. E pra você se relacionar com um assassino é bem difícil, né? Existe... Como o Dahmer, que matava gente, comia pedaço, né? E tem que tomar cuidado. Tipo, existe um jeito certo de mostrar, né? De um ângulo certo de mostrar. Você não pode transformar ele num personagem maneiro, tipo Joker do Batman. Isso, exatamente. Né? Que todo mundo curte o Joker, faz tatuagem do Joker. Você tem que transformar ele num ser que é uma pessoa normal, que tá louca, né? Que pirou, que tem uma doença mental de psicopatia, né? E, tipo, levar a sério. Não virar uma coisa de marketing pra pessoa, né? Que é o que eles querem. E que incentiva próximos crimes. Essa é a questão. E isso foi em 1947. Então, assim, mostrou como o poder que a mídia já tava começando a ter, né? Hoje nem se fala do poder da mídia, né? Tudo tá na mão da mídia. Nossa, imagina aquele James Johnson lá. Como chama aquele repórter do Homem-Aranha? O J. Jonah James. Vamos chamar de Dália Negra esse caso para ter muitas manchetes, né, cara? Dá pra imaginar exatamente assim, esse estilo de comunicação, né? É, isso aí. E eu volto a dizer uma frase que eu assisti num filme recentemente. Eu achei até que eu já tinha dito aqui, mas acho que não. Que o Abraham Lincoln dizia que o homem mais poderoso do mundo é o contador de histórias. Eu achei essa frase fantástica. Total. Eu preciso confirmar se foi ele, se não foi Sócrates ou tem aquela... Clarice Lispector, sabe? Tem aquela frase muito boa do Abraham Lincoln que é tipo, não confie em tudo que tá na internet. Exatamente. Exatamente. Né, cara, então... O Abraham Lincoln que tava andando na rua e ele ajudou uma criança que tava com o joelho ralado. Essa criança era o Albert Einstein. Nada menos, nada mais que o Albert Einstein. Ele falou assim... Ei, levante a cabeça, senão a coroa cai. E essa criança era Albert Einstein. Que incrível, né, cara? Que o poder, né, das frases. O poder das histórias e como que elas se alteram com o tempo, né, cara? Que nem os memes. Os memes são mini ciclos disso, de histórias que vão se alterando totalmente, né? Pelo telefone sem fio. E se perde totalmente a origem de onde veio. Essa frase, por exemplo... Não confie em nada da internet. Veio de um monte de lugar ao mesmo tempo, né? Foi. Só que vira esse meme. Então ele pega uma força que não existe antes disso, né? Ele cria uma marca. Só que organicamente, ao invés de criar uma marca planejada, é simplesmente orgânico, né? Surgiu.
É. Incrível, né? E ganha força, né? É. Então, um dos repórteres chegou até a pagar uma passagem de hotel pra mãe da Elizabeth, a Phoebe, a mãe dela chamava Phoebe, e deixou ela hospedada num hotel por, sei lá, vários dias. Ela não podia sair, e só depois foram contar que a filha tinha morrido, assim. Fizeram uma tortura com a mãe dela. Meu Deus. E eles foram muito além. O trabalho da polícia foi gigantesco também, foi muito minucioso. Tiveram que excluir uma porrada de gente, ficaram com 22 pessoas na lista de suspeitos. Nossa, é muita gente, mesmo assim, cara. E aí algumas dessas pessoas... quando eu li esse caso na época, eu vi que o Orson Welles foi um dos suspeitos, porque ele trazia pinturas muito parecidas com as vítimas do assassino da Dália Negra. Ele trazia geralmente mulheres meio distorcidas, assim. Vou ver se eu acho alguma pintura dele e põe no Insta. E pra mim eu tava convencido de que era ele, mas parece que ele tinha um álibi muito forte. Ou o cara era fã do trabalho dele, né? Ou algo assim, né? As mesmas referências, assim. Então, sabe? Porque você pensar, todo mundo que desenha uma mulher distorcida tem chance de ser serial killer, né? Não sei. Então. É demais, pá. Então, é porque tinha muita precisão de detalhes. É um negócio que vai bem fundo na história. Porém, eu pesquisei e não encontrei nada. Aí o que acontece? O assassino mandando carta pra polícia, né? E ele chegou a mandar algumas coisas da Dália pra polícia por carta. Com aquelas cartas macabras lá. Inclusive o filme do Zodíaco tem muita coisa parecida com isso. E nessas coisas eles encontraram identidade, cartão de crédito. O cara tinha tudo da Elizabeth. Tudo. Ele tinha ido muito minuciosamente em cima, assim. É por isso que ele não foi pego, né, cara? Também, então. É muito planejamento por trás. Mas outra coisa que acontece é que muitos desses pertences, quando chegaram na polícia, sumiram. Olha só. Sumiram. Cara. Então tem muita gente acha... Uma pegada meio Dexter, assim. O cara trabalhava na polícia. Então, não sei, ele tinha amigos na polícia. Até porque... Então, tinha como conseguir essas informações. Um jeito muito bom nessa época, que não tinha os bancos de dados que você baixa pela internet, era a polícia, né? Então, mas rola muito boato, muita gente diz que foi corrupção da polícia que escondeu as provas. É um caso muito complexo, mas assim, eu vou até encurtar um pouco, porque tinham 5 suspeitos, eu vou falar de 2 deles que eles são bem opostos nesse espectro de suspeitos, mas todos eles tinham relação com o delegado de polícia de Los Angeles. E ele era conhecido por ser corrupto. Cara, essa é a época da corrupção da polícia de Los Angeles, daquela coisa de Chinatown. Você assistiu Chinatown, o filme antigão? Não. Que é sobre e tem essa mesma pegada no ar também, de detetive, dessa coisa de que os caras do True Detective 2 pegaram, baseado nessa história de Chinatown, que os caras pegaram a água e transpuseram e levaram para Los Angeles, porque fica num deserto, né? Então eles tiraram a água de um monte de lugar que precisava de água de fazenda e levaram para Los Angeles. E essa foi uma treta de corrupção gigantesca naquela época. Aquele filme do Django lá também, que é do desenho animado. Django? Como chama? Rango. Isso. Que é o lagarto. Um lagarto, Muito bom esse filme. Muito bom, no Velho Oeste. Mas dá pra ver os canos de água levando pra Los Angeles. E a cidade de poeira ficou assim, né? Porque desertificou tudo na região. Nossa, então é dessa época, assim, dessa corrupção de Los Angeles, dessa época. Aí precisa de água, porque Los Angeles cresceu rápido, mano. Uma cidade bem grande já nessa época, em 47. Então a polícia foi recebendo cartas do assassino, né? E eles foram desvendando algumas outras coisas conforme iam estudando o corpo da Elizabeth. Descobriram que ela tinha algumas partes do corpo, tinham fatias profundas, assim. Entre as coxas, nos seios. Então parecia um corte muito delicado que a pessoa chegou perto pra fazer. E o corpo dela estava drenado de sangue, tinha esses cortes muito profundos, e ela estava coberta de... Tinha as marcas de tortura, né? E ela estava coberta de gasolina. O cara limpou ela com gasolina. Então não encontraram DNA, identidade, impressão digital, não encontraram nada. Muito interessante esse dialeto, esse diálogo entre ele querer atenção e ele ser muito minucioso com o planejamento de não ser pego, né?
Uhum. Então é um caso interessante por essa astúcia, assim, e ao mesmo tempo você imagina o ego do cara querendo se mostrar, entendeu? Eu não quero ser pego, mas eu quero ser pego pra ter a fama. Não, né? e o jeito que ela foi exposta, o pessoal disse que ela tava numa posição muito estranha, mas eu penso se o cara não tinha ideia de expor como se fosse uma arte, sabe? Como se não fosse um trabalho, porque ela tava... Lógico, ela sofreu e apanhou tudo, mas ela tava, entre aspas, bem cuidada. Ela tava limpa, ela não tava sangrando. O corpo dela foi lavado com gasolina. Tem todo um fetiche Teve por um trás, cuidado, né? Um cuidado de como mostrar o corpo, né, pra sociedade. Isso. É um Tipo, negócio... quase um ritual, ritualístico. Isso, exatamente. E teve um caso igual, alguns anos antes, 5 anos antes, em que o corpo também foi encontrado drenado, cortado. Ali perto? Isso, em Los Angeles também, na verdade numa rua que tinha o sobrenome da vítima, e só que pegaram o cara e ele tava preso. Então assim, né, você vê o primeiro caso e fala, com certeza, mas aí o cara que fez o primeiro tava preso. Aí a pessoa não sabe se prenderam o cara errado, ou se ele ensinou o segundo, ou se o segundo se inspirou. E essa maneira que o corpo foi tratado, o jeito que ela foi violentada, com um longo tempo, ele tinha os pertences, indicava que era algo muito pessoal. E indicava também como se tivesse uma vingança, tivesse uma raiva. Foi tudo bem, assim, focado, né? Foi bem voltado pra ela e não pra um crime qualquer. Tipo, e não aí se eles... repetiu, então. Não foi um serial killer que matou várias nesse estilo, foi só com ela. Olha, quando eu pesquisei, foram várias. Foi um serial killer, mas eu posso ter me enganado, porque eu pesquisei de novo e não encontrei mais nada. Tá. Entendi. Preciso pesquisar isso mais a fundo, mas ao que tudo indica não foi. Foi só um caso e era uma pessoa que entendia de medicina. Porque ela tava toda... O jeito que o sangue foi drenado, o jeito que ela foi cortada, era tudo muito bem delicado, firme. Então eles tinham alguns suspeitos. O primeiro deles era um cara chamado Robert Manley. Ele era vendedor e ele deu carona pra Beth na noite em que ela foi morta. Deixou ela num hotel e foi embora. Ela disse que ia encontrar a irmã dela nesse hotel. Só que ele deixou ela no hotel e vazou. Ele foi pra outra cidade. Se eu não me engano, foi pra San Diego. Alguma coisa assim. Acho que ele foi pra San Diego. Um bom álibi, né? E o álibi dele estava confirmado. Então ele logo se entregou, a polícia veio, puseram ele em polígrafo, puseram ele em tudo que era teste de mentira, assim. E ele acabou que o álibi dele estava confirmado. Mano, acho que não foi ele também, porque é muito planejamento, né, cara? Você vai dar carona pra mina no dia que você vai matar ela, é péssimo pra você não ser pego. Então, tipo... Logicamente você vai ser um suspeito ali, né? Ou então dê tanta pala que ninguém vai desconfiar de você, né? Quanto mais pala, menos pala. Exatamente. Já que eu vou fazer isso, né? vou dar uma baita pala que ninguém não vai nem suspeitar. Vai falar, não, tem que ser muito idiota pra fazer isso. Aí é o plano perfeito, quem sabe? Os caras, pro polícia achar, não, esses caras foi um setup, né? O cara, exatamente. Fui eu, Pedro Martins. Então não foi o Pedro Martins. Então não Os foi. caras tá jogando a culpa pra ele. Ele colou um papelzinho com o nome dele, né? O outro suspeito era um doutor, um médico chamado Steve Rodell. Alguns momentos depois... Nossa, eu falei errado o nome do cara inteiro. George Rodell é o assassino e o filho dele, Steven, é o policial. Eu coloco entre parênteses de algum jeito. E ele tinha muitas coisas que preenchiam um perfil do suspeito. Primeiro, ele era médico. Segundo, ele era conhecido do delegado. E ele era cirurgião. Mas o fato mais curioso é que o filho dele... Olha isso, mano. Olha como o mundo dá voltas. O filho dele... Steve. Em 2003, o filho dele virou policial. Hoje ele é um senhor. E ele a vida inteira estava convencido que o pai dele tinha feito o crime. Ele chegou a ouvir... Que bom filme. Hã? Que filme. Não é, mano? Ele chegou a ouvir o pai dele dizendo no telefone que se supostamente ele tivesse matado a tal da Elizabeth, ninguém ia poder confirmar, porque a secretária dele estava morta. Tipo isso. Então, tipo, ele já tinha matado a secretária dele. E esse Steve. filho desse médico que era suspeito, ele disse que o pai nunca deixava eles entrarem em um certo quarto da casa. E que nos pertences do pai tinha recibo e foto da Elizabeth. Recibo
de compra de gasolina e foto com a Elizabeth. Olha, tem chance, cara, então. Bate muitos parâmetros, né? Pro seu próprio filho se desconfiar de você. Entendeu? Tem essa coisa de os casos frios, que são muito antigos. Tem uma frase que eu vi há pouco tempo atrás no podcast do Joe Rogan, alguma coisa Hancock, que é aquele cara que vê civilizações antigas, que os historiadores não gostam dele. Você já ouviu falar desse cara? Que ele lançou uma série no Netflix, alguma coisa Apocalipse. Que ele fala de civilizações antigas. Ele falou uma frase que é assim: a gente tá envelhecendo, o planeta tá envelhecendo, todas as nossas vestígios que a gente tá aqui estão ficando mais velhos. Tipo, as coisas vão se desfazendo, todas as provas vão sumir em algum momento. Então, quanto mais frio mais difícil é solucionar. É muito difícil. Por exemplo, se a secretária morreu, daqui a pouco todo mundo ali vai estar morto, inclusive o assassino, né? Ele vai viver uma vida plena e livre. É o que eu pensei. Como é que hoje a pessoa vai investigar esse caso? É muito mais difícil, né? Você não tem todas as testemunhas, você não tem como ir no local mais, né? Tanta coisa mudou, tanta coisa se passa, né? E outra, não vale a pena pra polícia, né? Não é prioridade mais solucionar um crime tão velho assim. O que mais valeria a pena seria pra algum cara que quer fazer um documentário, alguma coisa assim, porque tem toda essa fama por trás. Mas é daí que vem muita trama de filme de detetive, né? O True Detective 3, ele volta a investigar um caso de 20 anos atrás porque teve um caso igual, né? Tem um caso igual, mesmo modus operandi, o cara fala, será que a gente prendeu o cara errado? Aí os caras voltam pra visitar. Mas mano, passou o tempo, é mais difícil, né? Então o que acontece? Esse doutor parece que quando a coisa começou a esquentar pro lado dele, ele abandonou a família e foi pras Filipinas. Zarpou. Nossa, foi ele, cara. Então, e o filho dele a vida inteira atrás disso, parece que tem muita evidência, mas a polícia nunca pegou o cara, então assim, o que a polícia... Ele morreu já, será? Esse cara já, mano, o filho dele Steve. é um Já senhor velhinho. já. Tá. O filho dele tinha 7 anos quando aconteceu, foi em 1947, a gente tá em 2023, ele tem 70 anos. Steve. Ou ele tinha contato na polícia e a polícia falou, cara, a gente vai prender você. Daí ele vazou, né? Porque se ele fosse inocente também, ele vazaria. O próprio filho acha que é ele? Você não vai fugir? Né? Cara, uma situação complexa. Mas é possível. Eu diria que tem chance. Tem chance. Se ele vazou, ele tem um planejamento prévio, assim, que bate com o caso. Vazou. Então, e daí, hoje o que mais confirma que o George era o assassino era que a carta dele tinha a caligrafia parecida com a que o assassino mandava pra polícia. Isso o filho dele, o Steve, que confirmou, assim. Então o caso tá aberto até hoje, tem muitos filmes, livros sobre esse caso são muito interessantes, assim. Toda a parte criminológica, toda a parte de investigação e tudo que veio depois é bastante interessante o que veio desse caso. Que massa. Esse é o caso da Dália Negra. Interessante, cara. Eu nunca tinha conectado essa história. Eu achava que Dália Negra, primeiro, eu achava que era coisa de 1800 em Londres. Uma pegada meio Jack Estripador, assim. E eu achava que era uma mulher. Então eu não sabia de nada sobre esse caso, realmente. Eu quero trazer Agora o eu já Jack sei até Stripador quem é o assassino, já. Esse cara. A chance de ser é muito grande, né? Eu vou trazer o do Orson Welles, mano. Pô, eles descartaram 200 pessoas. Muita gente, cara. Muita gente. Muita gente. A chance de ser é grande. E pra quem quiser acompanhar a gente, tem as nossas mídias sociais, o Instagram, o TikTok e o Apoia-se. Você digita Só na Neva Podcast, tudo junto. E lá você pode mandar o seu relato, pode participar, quem sabe, do programa. E com R$10 ajuda a gente a crescer, né? O Clube da Névoa te dá acesso ao nosso Telegram, onde a gente vai bater aquele papo, trocar aqueles memes. Isso. E no Clube da Névoa Extra, a gente vai disponibilizar uns mini episódios, né? Falar de cultura pop, falar de arte, falar do que a gente quiser. Tudo que você quer ouvir um pouquinho mais aqui do Só na Neva, mas no episódio mais curtinho pra quem tá no Clube da Névoa Extra. Quem quiser saber mais, é só clicar aí no link da descrição. Vamos falar agora de coisa mais suave. Vamos. Que é pessoas que sequestram outras, só que são de outro planeta. De outro planeta,
Né? Eu falei que a gente começou, né, do misticismo de São Tomé, e agora é a parte só ufológica. Assim, eu fiz uma viagem através de um drone, dessa vez não foi uma moto, e o cara passou em cima de uma casinha que tem um telhado em São Tomé, que é supostamente para pouso de ETs. Então a cidade é inteira meio voltada pra isso também. Caraca, saca, cara? Os caras fazem um encontro ufológico de São Tomé das Letras, que acontece todo ano. E esse ano foi em abril. E daí tem palestra, reunião, discussão, artes espaciais, sei lá o que isso quer dizer. Fluorescente, provavelmente. Então se você quer fazer um encontro ufológico, você tem que fazer num lugar maneiro, né, cara? Você vai fazer aonde? Legal. Você vai fazer em Souzas? Faz na gruta, em Campinas? Não, né? Que legal, você faz na gruta, né? Você faz em Varginha. Né? Top. Então, cara, os caras geralmente fazem vigília num tal de Pico do Peão, que a galera vê muita luz. Então, geral falou isso aí. O Pico do Peão é onde tem mais avistamento, mas toda a região, ela, como é muito montanhosa, todas essas colinas cheias de natureza e de Mata Atlântica são, assim, palco para todas as luzes possíveis, né? Tem um monte de vídeo de luz no canal do Edson Boaventura, que ele fez até uma compilação, top 6 vídeos de OVNI em São Tomé das Letras. Daí tem todos, clássico, você vê a luz, tem várias que se juntam, daí umas batem, umas descem, aquele zigue-zague, né? Que veio do relato hoje também. Então, clássico, cara. Eu queria falar de 3 histórias principais. A primeira é daquele Museu da Oralidade que eu falei na semana passada, da mulher que viu a mula sem cabeça. Tá. Eles entrevistaram outro cara que chama Seu Tião, né? Sebastião Rosa, o Seu Tião. Daí ele, abre parênteses, ele fala assim: véspera de lua cheia, aparecia uma bola aqui no São Tomé em uma direção, vinha uma bola grande, uma roda grande e sortando as raias coloridas. Sempre que era sol por lua. E daí ele fala aqui, sol por lua é quando a lua tá apontando lá e o sol tá se pondo aqui. Tá. Tipo, tá os dois no céu. Eles estão opostos, sempre vem essa bola de luz e energia. Ele fala assim, mas é uma coisa de uma energia tão grande que é tipo uma estrela cadente. Já viu uma estrela cadente? Ele fala assim. Então é um clássico, né, relato falado de uma coisa que acontece há muito tempo, porque esse cara, ele já é mais velho, assim, né? Então, atualmente a gente tem a coisa do celular, que vem essas filmagens que são meio meia boca, mas sempre esses relatos de luzes coloridas são presentes, né? Com aquela coisa da mãe de ouro, com a coisa é muito antigo, até as tribos indígenas têm relato, né? Aquele cara, putz, tem um nome que esqueci o nome, mas é tipo um santo dos indígenas que desceu dos céus e ensinou tudo pra eles sobre mandioca. Você sabe o nome desse cara? Não. Nossa, eu vou colocar aí de algum jeito. Sumé. Porque é muito interessante. Isso é uma lenda, uma das mais interessantes que tem tudo a ver com a ufologia, que vai muito pra trás, assim, brasileira, né? Uma das coisas mais antigas brasileiras é esse ser que ensinou todos os indígenas a plantar mandioca, a usar todas as ervas medicinais. Todo mundo fala que foi esse cara que ensinou todo mundo, que ele veio dos céus, assim, e vazou. Que louco. Então é muito antigo, né? Então, a outra história é do guia do Júlio Mendes, que, aliás, eu mandei no grupo lá de São Tomé, eles falam assim, fala com o Júlio Mendes. Daí eu mandei mensagem pra ele no Instagram e não me respondeu ainda, mas é capaz que ele responda, cara. Nos responda! Ele mandou uma entrevista pro Edson Boaventura também, que eu assisti, e o relato dele é muito massa. Ele tava em 1993, numa excursão à noite, porque ele é o guia de lá, né? Então ele conhece todas as maluquices, fala que pesquisa de OVNI, pesquisa tudo na internet, que fala que é mais fácil agora que tem internet, né? Então ele tava passeando com esse pessoal à noite, e umas 15 pessoas ele relata. E de repente, tava tendo uma festa, eles conseguiam ver São Tomé de cima, né? Porque é cheio de montanha do lado, e estava numa dessas montanhas, uma trilha. E eles viam São Tomé nessa festa, que tava um maior barulho de gente, de música. E daí ele fala que veio uma nuvem rolando
por cima da cidade e parou em cima da cidade. E daí, nesse momento, parou toda a música e todas as falas e todos os ventos. Ele falou que como se o espaço-tempo tivesse congelado, como se tivesse colocado uma cúpula em cima da cidade. Que louco. Tipo coisa de Stephen King, De né? Neutron. É. E daí ele fala assim... Bem, a gente... Imagina, estranho pra caramba. Tempestade, né? Começou a dar uma chovida, então tem toda aquela coisa de clima estranho. Parou a eletricidade da cidade. As coisas não estavam funcionando direito. Isso na década de 90. Muitos casos ufológicos de São Tomé são da década de 90, que, aliás, Varginha também foi na década de 90, né, cara? Toda aquela onda ufológica de 90 de Minas Gerais. Foi em 90? Não foi em 80? 96. Daí o Júlio tava lá, né? Ele olhou pra cima, eles começaram a procurar de onde veio esse negócio, com todo esse high strangeness, que veio, esse fenômeno estranho do espaço-tempo que mexe com a psicologia também, e tudo fica esquisito. Esse outro mundo meio sonho, meio realidade, né? Eles olharam pra cima e viram uma nave, cara. O cara fala 5 quilômetros de diâmetro, em cima da cidade, prateada, metálico, que nem o relato da Erika. Isso é muita coisa. É muito grande, né? Tanto que ele fala assim, eu vou contar um caso que eu vi a nave-mãe. Eles falam nave-mãe, porque é nave-mãe, né? Não tem como ser menos isso aí que é isso. uma estrela da morte, cara. Quantos Total. funcionários pra fazer funcionar essa nave-mãe aí? Muita gente, né, cara? Em cima de São Tomé das Letras. Perto nesse festival. Imagina você tá num festival de música e vem uma nave-mãe. Parece uma fase do Guitar Hero 2. Quando termina o Guitar Hero 2, vem a nave-mãe, tô tocando Free Bird. É exatamente essa pegada, cara. Prateado, ele fala assim, um metálico prateado plastificado. Ele fala, então talvez um meio fosco, talvez. Plastificado, imagino envolvido por alguma coisa translúcida. Sabe? Tipo, se você plastificar um RG, ele vai ter uma camada transparente em volta, sabe? Tá. Eu penso assim, não é isso, uma camada translúcida, né? Então, não é tipo alguma que coisa... reflete alguma coisa, talvez? Porque o plástico dá uma refletida, que o metal não dá? Eu refletida na diferente? Transparência, eu acho, que é tipo uma esfera dentro de uma esfera. Ah, tá, entendi. Sabe? Ou um disco dentro de um... Tá. Um campo de força, sabe? É, tipo um campo de invisibilidade, que você bate, só que você vê e ao mesmo tempo não vê, né? Talvez. Ele fala que tava 500 metros de altura com esse tamanho todo. Tá. Então, é bem alto, né? Pô, 500 metros de altura. Eu não sei quanto que ele entende de distância porque a gente não tem muita noção de baixo pra cima de quão longe é as coisas, né? Que a gente fala, aquela nuvem tá a 100 metros e tá a 5 mil quilômetros. Né? A gente não sabe. A gente não sabe, né? Então, até o tamanho, por exemplo, ele podia estar muito mais baixo e ser menor, né? Então, não sei. Não dá pra saber direito. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. E daí ele fala que iluminou como se fosse o sol de baixo, assim. Soltou uma luz e iluminou tudo, assim. Ele tem vários relatos, cara, esse cara, o Júlio Mendes. E ele fala que ele é cético, que ele pesquisa muito antes de começar a comentar. Então eu confio nele, assim. Ele parece ser um cara cientista, assim. Tá. O básico possível, né? É bom quando o cara é cético, né? Porque a gente dá uma filtrada. O cara não vai acreditar em qualquer coisa, ele vai filtrar. Maluco, né? Tipo, quando você é maluco olha isso. E fala que você é maluco, é outro nível de maluquice. 500 metros, em geral um andar de prédio tem 3 metros de altura. Vai dar 166 andares. Nossa. Mais 2 metros. Muito grande. Torres Gêmeas tinha quantos? 167 andares. É muito grande, cara. Torres Gêmeas eu acho que tinha uns 111, não tinha? É por aí. Você quer aqueles elevadores super rápidos que zoom, você vai voando pra cima, né? É. Então não sei, cara. 500 é bastante, mano. E essa é uma das histórias do Júlio Mendes, cara. Tem várias. Eu super recomendo vocês entrarem no canal do Boaventura, do Edson Boaventura, porque é um canal sensacional. Ele faz uns episódios gigantes, assim, sem cortes, andando e falando com o cara. Que legal. Eu acho muito interessante. Tudo é muito bom. Imagina a gente trazer eles de convidado aqui, ia ser muito louco. Um dia a gente Nossa, o Edson consegue. Boaventura aqui ia ser muito da hora. Ele é muito massa, E aqueles caça-fantasma também do Brasil, que Nossa, a verdade. Rosa. Imagina. Dream convidados. Pode crer. A gente ia precisar de mais alguns microfones aqui, mas... Um eu tenho.
Agora, Nem se eu precisar, sei lá, cara, gravar o áudio do meu celular, não tem problema. filma com o celular. Fico de pé no canto ali, só ouvindo os caras falar, meu. É verdade, cara. É verdade. O próximo caso é do Tata Noronha, que é um ufólogo de lá, que ele nasceu numa cidade de perto e foi morar lá quando era mais jovem. E ele gostava de pesquisar a questão rupestre de lá, que tem todo esse lado rupestre também, né? E então ele sempre foi um pesquisador cético, não maluco, né? Vamos falar assim. Maluco no sentido não pejorativo, né? O maluco com carinho, eu estou falando nesse sentido. Então ele morreu há pouco tempo atrás. Ele já era mais velhinho também. Mas ele sempre foi muito amado pela cidade, né? Teve várias celebrações da vida dele, uns vereadores falando dele. Então ele realmente foi muito importante. Ele entrou nesse mundo ufológico quando ele fez um vídeo postando as luzes perto da igreja de pedra. Essa igreja de pedra eu não falei em outros episódios, mas tem outra igreja que foi criada pelos escravos, que era feita de pedra e depois foi transformada numa igreja católica. Então tem toda essa pilha da igreja de pedra também, que bate com misticismo e tudo mais. Mas ele filmou de lá um monte de OVNI. E daí ele caiu na mídia e ficou famoso. Chama Tata Noronha. O nome dele é meio esquisito, ele chama Oriental alguma coisa. Tá. Nada como um monte de luzinhos no céu pra você fazer parte da... Ele começou a estudar essa coisa das inscrições rupestres. E uma das coisas mais interessantes que ele achou foi um desenho de um disco voador. Ele foi acampar Acho que ele foi no Pico do Gavião a cavalo, procurar inscrições rupestres, e achou o desenho de um disco voador com 4 bolas embaixo, uma janela grande, uma estrela, um tucano e uma cobra. Então você imagina um disco voador do Rick and Morty. Nossa, cara, janelão. quanta coisa, que legal. E daí a estrela ele diz, veio da estrela, pra simbolizar que veio do céu, junto com o tucano, entendeu? Veio do céu. E a cobra é pra simbolizar a terra, que desceu pra baixo na terra. E ele fala que que rastejava, mas eu acho que não. Acho que o simbolismo da cobra porque eu vi uns caras falando dos antigos egípcios, né? Tipo um hieroglifo. E sempre os pássaros são voltados pro céu e as cobras são voltadas pra terra. Então é esse yin yang de céu e terra. Entendeu? Tá. De outra dimensão. Tá. E o Edson Boaventura foi lá também, ele falou assim, é pra simbolizar talvez o movimento que eles façam em zigue-zague, como uma cobra, assim no céu. Então faz sentido também, cara. E é bem legal essa pintura, porque tem foto e, cara, idêntico. Falar que a Pedra da Bruxa é 10% bruxa, isso aqui é 100% um OVNI, cara. Dá pra ver perfeitamente o disco, assim. É ridiculamente bem desenhado. Então, é muito interessante. E daí, ele começou a pesquisar isso. Ele escreveu um monte de livro. Cuidava de uma pousada, que chama Pousada do Tatá, que tá lá até hoje, perto dessa igreja de pedra. E... daí surgiu a abdução dele, cara. Teve um caso de abdução dele, que então já chega mais pesado. Só que a abdução dele foi benéfica. Não foi uma abdução tensa, onde ele sentiu todos os efeitos de ser abduzido e a dor de cabeça. E a depressão, e a radiação. E toda essa coisa que vem com ser abduzido, né? Tem esses casos de abdução que são curativos e são mais positivos. Até porque, São Tomé, tudo questão curativa. Aquela coisa do Chico Taquara é curativo. Até a Pedra da Bruxa é curativo. As cachoeiras. Então, todo o lado da cidade é curativo, né? Talvez até a nave-mãe foi lá soltar um raio curativo na cidade pro festival. Queria só mostrar os fogos, ver o que tava rolando, né? Quis filar umas coxinhas da festa. Tipo, que nem os navios passam perto das ilhas. Sabe o que eu penso muito? Buzinam. Era o que a nave-mãe tava fazendo. Tava fazendo. Eu penso muito nas pedras curativas, mano. Você fica falando isso de curativo, eu lembro dos quartos que tem lá. Então, essa teoria do Tatá, cara. Foi ele que inventou. Olha só. Que ele fala que foi os quartos. Eu acho que tem tudo a ver também, cara. Tudo montanhoso ali. Todos esses picos que eu tô falando. Pico do Peão, Pico do Gavião. É tudo gigante. 1.100 metros. Tá. É aquela coisa
mar de morros, né, do sudeste. Isso que lá é muito pesado, é muito forte, e muita natureza. Então acho que tem tudo a ver. É um lugar bala pra ter, cara, pra ter avistamento ufológico. E gnomos em garrafas E tudo mais, lobisomem, fantasma, cara. Simplesmente Gravity Falls brasileira, cara. Caraca, meu. Incrível, né? Uhum. Dá vontade de morar lá, cara. A gente devia ter um estúdio lá. Cara, podia, né, meu? Imagina, dá pra fazer uma série inteira lá. Todo dia a gente entrevista um cidadão. Eu ia falar isso, entrevista um cidadão A gente diferente. podia ir lá, pelo menos, né, cara, pra conhecer, porque dá muita vontade de morar lá, cara. São Tomé é um lugar incrível. Daí ele foi lá, vamos lá pra abdução do Tatá. Tá. Ele tava indo pra Toca do Leão acampar em uma carroça, ele fala. Então ele sempre tinha a outra vez ele tava a cavalo, foi procurar as coisas rupestres, ele tava a cavalo, agora ele tava com uma carroça. Tá bom. Então ele foi Tá crescendo subindo, de vida. Exatamente. E em algum momento ele machucou a mão, fez um corte na mão, sério, assim, começou a sangrar. Ele fala que sangrou muito, assim, entre aspas, que eu ouvi ele falando isso. Que tem uma entrevista com ele naquele De Carona com os OVNIs. Sei. Do History. E daí ele fala, começou a sangrar muito. E daí logo em seguida ele fala assim, então eu entrei na carroça e fui dormir. Eu achei meio estranho isso, porque Tá bom. tipo, quanto Dorme que sangrando passa. tava? Dorme que Porque passa. se tivesse sangrando muito, você não ia dormir, né? Entende? É uma questão. Só se ele tava sob controle o corte, então, de algum jeito. Mas enfim, ele cortou a mão e tava sangrando. E daí ele dormiu e foi acordado por um ser bem alto com olhos puxados. E ele fala que parecia uma pessoa normal. Então, tipo uma coisa meio nórdica, assim. Né? Humanoide mais Pensei pro no lado nórdico. humano do que noide. E daí ele chamava Akil. Falou que o nome dele era Akil. E falou assim, venha aqui, senhor Tatá. Alguma coisa assim. E ele seguiu esse cara. E daí ele fala que tudo se transformou ao redor. E eles entraram no tipo de uma cidade X, né? Ele não descreve muito bem a cidade, que é uma pena. E daí quando ele saiu de lá, ele tava 100% curado. A mão tava curado, tudo tava curado. Que louco, meu. Que louco, né? E essa é a história da abdução. O mais maluco é que o colchão dele, porque fala assim, pô, ele dormiu, isso foi um sonho, né? Obviamente. Mas o colchão dele tava cheio de sangue. E a mão tava 100% cicatrizada, assim. Sumiu totalmente. Mas aí ele... O que ele fez nessa cidade? Deu uma voltinha e apagou? Não sei, ele não fala, cara. Ele sempre pula essa parte, que é a parte mais interessante. Então, talvez eu esteja... Não sei o que eu tô falando, porque ele tem um monte de livros sobre isso, então é capaz que no livro ele descreva melhor a situação, né? Mas é interessante. Olha Ele só. foi transportado pra algum lugar onde esse ser... Essa é bem diferente, meu. curou ele, né? Olha Interessante. só. Esses casos ufológicos médicos. Então, Né? eu não conheço muito caso médico assim, não. Conheço bem o contrário. Eles são meio... ou eles colocam um chip em você, né? Que é uma cirurgia de tirar Ou então coisa. ele ficou e voltou o Te clone tira dele, sêmen, tira sangue, né? mano. Então, cara, será que ele Eu foi penso clonado? no Nilson Pátrio, E daí simplesmente o Tatá de verdade tá lá. tá lá e o clone tá Não curado. sabe. E ainda tem essa, o clone não sabe que é um clone, né? Então, pode crer. Interessante, cara. Vamos boa trazer teoria. o caso do Nilson Pátrio. Então essa Nossa, história, que loucura. cara. Essa história da ufologia de São Tomé, que tem muito mais, né? Esse é alguns casos. Infinitamente gigante. Tem outro cara que talvez mande relato pra gente também, de ufologia, aqui no grupo. Então, cara, infinito. São Tomé é a coisa mais infinita do mundo. Meu, eu fiquei com muita vontade de conhecer agora. Então, é isso aí. A gente tem que visitar lá. Tem, cara. meu, a gente Na moral, tinha que esse gravar um ano episódio ainda, lá. na moral. Vamos pra lá, um fim de semana. Bora, Bate e vai. volta, é muito perto. Bora. Bora. Nossa, mano, a gente tinha que gravar qualquer coisa lá, assim. Bora, nem se for um Reels, a gente fala, tamo em São Tomé Nossa, e volta, cara. Porque Nossa, é dá muito pra fazer legal. um A gente de pode até carona ficar na com os pousada ovnis. do Tatá, cara. Temático, Perguntar né? tudo disso pra família dele. Então, é Caraca. isso aí, cara. Massa, né? Nossa, muito show. Mais um, episódio 10 aí pra conta. Mais um, cara. Eu até pensei em fazer, que nem você falou, Fazer um do 7 cabalístico. além, fazer um... Você fazer do alguma coisa de 10. Eu não sei o que pensar, né? No top 10. 10 perto. Piada de tiozão, 7 além, 10 perto. No Rio de Janeiro, né? O 7 além de Osasco, o 10 perto. 7 além dá cara. 25. Então é isso aí, galera. Como Estamos sempre,
Nos dê a avaliação do Spotify, por favor. E compartilhe para uma pessoa só, uma pessoinha, né? O seu tio, a sua tia. Você decide. E tamo junto. Até a próxima. Até semana que vem. Até mais, meu povo. A gente se vê. Hoje eu trouxe um caso que é muito queridinho meu. Não vou por isso. Tá pesado, né? Quer começar de novo? Não, vai. Vamos. Só corta Só depois. corta, tá bom.